Estamos de volta para o segundo bloco do Ciência e Pesquisa de hoje, conversando com muita honra com a professora Marilene da Rosa Lapoli, professora de Filosofia, de Sociologia da nossa universidade, da rede pública estadual, uma experiência gigantesca na área educacional, e por isso nós estamos conversando com ela exatamente sobre educação e sobre esses nossos jovens, sobre essa nossa geração Y, em alguns momentos que em alguns momentos tanto nos preocupa pela rapidez com que pensam, mas pela pouca paciência para a reflexão. Professora Marilene, nós falávamos no bloco passado desse mundo novo, desse outro mundo, não o que nós vivenciamos algumas décadas atrás. Eu sempre digo que eu sou um jurássico porque eu sou da época das cavernas. Na minha época não tinha nem telefone lá no interior de Jaguaruna, né? E agora, professor, o mundo mudou realmente. A gente conversa com os filhos no mundo inteiro, onde estiverem, né, pelo WhatsApp, pelos tablets, enfim, por e-mails, com documentos, com vídeos, com tudo isso. Agora, eu te pergunto o seguinte, professora, o nosso professor, que também foi formado pela nossa geração, que é a geração X, a geração que reflete mais, mas que não é tão rápida no teclado, não é? Eles estão preparados para enfrentar este ambiente de jovens velocíssimos, hábeis na tecnologia, mas que não têm muita paciência para a reflexão, professora? E aí como fica a filosofia nisso depois? Olha, professor Gilson, há muita dificuldade por parte de alguns. Quando se trabalha em cursos de formação pedagógica, a gente ouve queixas, né, de que os alunos estão ligando celulares em sala de aula, ligando notebook, tablet em sala de aula. E nem sempre ele está, quase nunca, ele está fora do contexto. Em geral, ele está pesquisando aí a nossa habilidade de aquilo que o professor está falando, alerta, está apresentando. Aquilo que nós estamos discutindo, ele já está pesquisando, aprofundando, registrando. Muitos utilizam, né, o eletrônico como um caderno nosso, caderno tradicional. Né? Existem cadernos eletrônicos, exatamente. E utilizam, estão lá baixando um livro que já está à disposição em PDF. Então, a gente não deveria ter tanta resistência. Agora professor, desculpe interromper, mas assim, eu adoro essa conversa. Qual é a receita? Receita não, né? Receita é coisa pronta, dica, assim, mas uma dica para o professor, para ele superar e para ele entrar nesse novo movimento de novas tecnologias digitais de informação e comunicação. Eu atualmente prefiro em sala de aula, tanto com aluno, hoje nós temos nas primeiras fases da universidade 17 anos, 16 anos, né? Alunos com essa idade? Com essa idade entrando na universidade, então muito jovens, né? Eu prefiro orientá-los do que adverti-los em relação ao uso da tecnologia, né? E que eles levem o espaço da sala de aula muito a sério, bem aproveitado. Então eu ocupo mais o tempo hoje, né, orientando do que advertindo, porque no momento que nós mostramos que não tem problema estar utilizando o recurso tecnológico, mas tem que saber utilizar, parece que eles nos ouvem com a relação dialógica é maior. Eles nos respeitam, né, e se comprometem mais em utilizar com mais seriedade. Aí tem um que o outro que foge à regra, o professor vai trabalhando aos poucos e revertendo o quadro. Mas que quanto mais precoce é a idade, então do 5º ao 9º ano e no ensino médio, isso já fica mais difícil ainda. Mas se o professor se preparar para isso, ele não vai ter tantos problemas. Agora, a pergunta que não quer calar, professora. Vamos fazer um estudo comparativo agora rapidamente aqui. Um aluno de 3 décadas atrás, onde não tinha nada dessa parafernália eletrônica, tecnológica, e o aluno de hoje. E a relação com a construção efetiva de conhecimento, ou seja, com a aprendizagem, aquilo que vai lá para a nossa memória de longo termo. Existe alguma diferença ou não? Relativamente à época de sem a tecnologia e agora com a tecnologia. Então, eu estou há mais de 3 décadas na sala de aula, ininterrupto na sala de aula. A jovem começou cedo, né, professora? E eu vejo assim, que mudaram os recursos, mas o alinhamento, ou seja, a falta de maturidade da criança ou do aluno, ou de consciência do o que ele veio fazer na escola, ou seja, às vezes eu observo, até na educação infantil, a criança é levada para a escola, mas ela não é educada para ir para a escola. Então, a maioria dos nossos educandos, dos nossos estudantes, eles não se preparam para ir à escola. Então, é o professor que vai ter que orientar. Mudaram os recursos, mas a resistência a algumas atividades de leitura, de concentração, de exercício de reflexão,
Ela sempre existiu. Porque a escola não é a escola não se prepara para receber e a família não orienta para a criança ir para a escola. Exato. Então, os objetivos da entrada na escola se perdem. Então, por isso que nós, educadores, sofremos tanto com esse trabalho que temos que fazer, que é para mim, é um retrabalho, porque deveria ter sido feito na família. Agora, né? Professora Marilene, a tua fala é espetacular, professora. Você está ouvindo esses conselhos, quer dizer, é necessário que exista uma preocupação nossa como pais, sua como mãe, por exemplo, para que acompanhemos os nossos filhos na escola, para que observemos as suas atitudes, a sua construção de conhecimento, como é que está a empatia e a relação dele com a escola. Gere o gosto, né? Para que possa gerar o gosto, para que ele possa ter... O Gilberto Freire, falecido, escreveu um livro que eu digo sempre, já falei aqui algumas vezes, professora, sem tesão não há solução. Então tem que haver esse tesão pela escola, esse gosto pelo estudo, essa vontade de... Outro dia eu vi uma criança, uma menina de uns próximo de 9, 10 anos, pedindo um caderno no mercado. E me chamou mais a atenção a fala da mãe. Ao meu lado a mãe dizia, pertinho a mãe dizia assim, mas toda a vida que a gente vem ao supermercado quer um caderno? Me chamou muita atenção, porque é raríssimo uma criança pedir um caderno. Pedem tudo menos o caderno. A doce, brinquedo, mas o caderno, né, ela queria, então ela gosta de estudar. E eu pensei, quem dera todas as crianças tivessem esse prazer, essa paixão em buscar o conhecimento, em estudar, escrever, ler, né? Professora, agora tem uma coisa que me preocupa muito, assim. Veja bem, quando um filho de um pássaro, que está lá no ninho, um filhotinho quer voar, a mãe não diz assim, vai dar uma voltinha. Ele diz, não, eu vou ficar em casa, sou geração canguru. Não diz assim, ela simplesmente defenestra, joga ele pela janela e vai-te. Não é? E ela cuida desse animal dessa forma. Agora, veja bem, eu conversei aqui com o professor Paulo Rentes há uns meses atrás, e ele estava me dizendo que fez uma pesquisa, e que nessa pesquisa, 75% das famílias, veja bem, 75% das famílias não estão preocupadas com os filhos na escola, professora. Então eu quero que no último bloco a professora fale exclusivamente sobre isso, depois sobre assuntos outros que queiram. Mas essa preocupação que me deixou aflito, porque se 75% das famílias não se preocupam com os filhos na escola, como estarão essas crianças daqui a algum tempo? Pode ser? Pode ser. Estamos conversando com uma honra indescritível com a professora, mestra, doutora, filósofa, socióloga, professora de professores. Professora Marilene da Rosa Lapoli. E você poderá rever a nossa conversa no blog, cujo endereço aparece aí na sua tela. Enviar perguntas à professora Marilene no e-mail ciência.pesquisa@unisul.br. 3 minutos e voltamos em seguida para o bloco final do Ciência e Pesquisa de hoje. Contigo, Sérgio.